Olá, tragédias de todo porte, em todos os lugares, no mundo, no Brasil, e é um momento propício para a gente pensar sobre elas. Em primeiro lugar, nós temos as tragédias da natureza, provocadas pela natureza, terremotos, grandes inundações, né? E em segundo lugar, nós temos as tragédias da civilização, provocadas por queda de aviões, enfim. E também nós temos um outro tipo de tragédia provocada pelos seres humanos que fazem planos econômicos. E eu diria que há um quarto tipo de tragédia que é, dentro desses planos econômicos, como a economia é alocada para certos segmentos da sociedade. Então, vocês vejam que, à exceção das tragédias da natureza, o Brasil é vítima dessas outras tragédias. Nós praticamente não temos terremotos, inundações do mar, mas somos privilegiados, em mau sentido, nesses outros tipos de tragédias. E nós tivemos, por exemplo, recentemente, logo no começo do ano, duas tragédias bem visíveis, que foi de Brumadinho e depois dos meninos do Flamengo, candidatos a jogadores de futebol do Flamengo, né? E ontem, recentemente, com o Ricardo Boechat, um grande jornalista brasileiro, que é uma voz independente, e nós perdemos também essa voz independente, estamos sem proteção na área jornalística. Comparado aos jornalistas do mesmo quilate, são, em sua maioria, reacionários, defendem as classes dominantes. O Boechat era independente, era uma voz independente, um sujeito ativo, e é uma perda muito grande. E também é uma tragédia, embora se trate de uma pessoa, mas nós podemos classificar que para o país trata-se de uma tragédia, essa queda do avião em que ele estava e do piloto também, né? Mas eu queria falar que essas outras tragédias que ocorrem, principalmente no Brasil, são tragédias invisíveis, elas se tornam invisíveis. O Boechat estava falando no dia que morreu, que essas tragédias do Brumadinho, do CT do Flamengo, eram tragédias esquecíveis, quer dizer, que se esquece logo. Ele estava se referindo a algo de Brumadinho que já não estava se falando mais. Ou seja, a imprensa, a grande imprensa, tritura os assuntos que chega um momento se tornam insuportáveis, de tanta informação, e em geral, os suspeitos são os criminosos de sempre, os que não cuidaram do que deviam cuidar, principalmente da vida alheia. Sim? Mas a outra tragédia, o outro tipo de tragédia, que eu chamo de tragédia invisível, no Brasil é escandalosa, né? Por exemplo, a tragédia da saúde precária, e ela é escondida, a saúde e a educação precárias são escondidas pelas estatísticas, né? E principalmente por ser um país tão diverso, a saúde se esconde, por exemplo, nos atendimentos de ponta dos hospitais famosos, né, da classe abastada, e mesmo o pessoal que tem planos de saúde bons ou medianos, tem uma saúde melhor que a grande massa da população. E o que acontece com essas grandes massas, a coisa fica invisível. A estatística se torna intelectualizada. Sempre no final do ano, no começo do ano, se fala dessa estatística. Na educação, a mesma coisa. Tivemos aí um resultado de uma avaliação extremamente negativa em matemática e português, e fica intelectualizado, ou seja, um país de intelectualizados, não de intelectuais, mas de intelectualizados, que leva tudo numa esfera do pensamento e longe das emoções.
As pessoas parecem que têm vivido mais emoções nas telenovelas, em histórias desse tipo, nos telejornais, do que com o semelhante, né? Então, aquelas estatísticas também sobre as pessoas que morrem no trânsito. Imagine que se contabilizou 46 mil mortes no ano passado. Nem nas guerras em andamento pelo mundo morrem tantas pessoas e não se toma nenhuma providência para coibir esse tipo de morte. Outra questão é que quando há um desastre de automóvel muito feio, ganha as manchetes de todos os jornais, fica 2, 3 dias e depois desaparece, né? Mortes também, por bala, por coisa assim, aparece até chamar a atenção da mídia, que a mídia vive mais de sangue do que de notícias boas. Então, de uma certa forma, o Brasil tem tragédias invisíveis, impressionantes, e que tenta se iludir com as estatísticas. Dos pobres, por exemplo. As pessoas lá fora do país imaginam que nós demos fim à fome, à miséria no Brasil, devido ao grande número de propaganda, de marketing, né? Parece que o Bolsa Família deu cabo da fome no Brasil, como se R$70 tirasse alguém da linha de pobreza. Mas para as estatísticas, para as universidades, tudo isso acontece. Então estamos há várias décadas sob a ilusão de que não temos mais esse tipo de pobreza no Brasil. Eu estava vendo um documentário da Record News sobre a seca no Nordeste, né, da metade do Brasil para cima, uma coisa horrível. E o número de obras que pararam pela metade, né, de todos esses governos, né, as estradas também que não foram melhoradas, onde se perde cargas preciosíssimas e vidas preciosas. Então, é um país que não se previne, é um país que se remedia. Tudo é remediado, da pior forma possível, de um viaduto ao serviço de saúde, à escola, né? No futebol, que parece riquíssimo, vocês viram o caso dos meninos morando em cubículos, né? E vocês vejam que não se corrige e também não se pune os culpados, porque quando se trata de punir os culpados grandes, aí já demora a punição e perde-se no caminho, né? Então, as tragédias invisíveis do Brasil são maiores que as tragédias visíveis e que causam comoção social. É claro que ficamos deprimidos, ficamos tristes com esses acontecimentos, mas quando aprofundamos o conhecimento, ficamos mais tristes e lamentamos mais a sorte do brasileiro, né? Onde dezenas, milhares de pessoas querem ascender ao poder para ganhar mais, para dilapidar o país, para levar vantagem em tudo, né? E lamentavelmente, é verdade o que a mãe do Ricardo Boechat disse ontem, que esse país deverá provavelmente levar pelo menos 2 séculos para corrigir essas demandas, essas injustiças. E não se esqueçam, nós continuamos firmes na luta contra a injustiça, venha de onde vier, e disso não arredamos pé. É o que nós temos que fazer em todos os setores da nação, trabalhar com mais força, não podemos desanimar em momento algum. Agora é que nós somos cada vez mais necessários. Muito obrigado.